Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Foi o que eu separei hoje para compartilhar com vocês. Tudo bem, pessoal? Tudo bem com vocês? Então o texto diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Mais um texto aqui, né, pessoal? Muito conhecido, né? Muito pregado. Mas, assim, eu quero falar algumas coisas com vocês aqui, olha, assim. Por que eu me lembrei dessa palavra, né? Desse texto? Ontem eu ouvi, né? Um vídeo, assisti um vídeo, ouvi algo, né? Que uma pessoa disse, né? A pessoa que estava falando, né? Ele disse algo tão interessante, né, pessoal? Que, assim, eu já ouvi falar, né? Eu já tinha escutado alguém falar o que ele falou, mas eu nunca tinha sentido o que eu senti ao ouvir o que ele disse, né? Então eu pensei assim, olha, não é só sobre o que se diz, mas também sobre quem diz e como diz, né? Muito interessante. E eu entendi, né? Eu senti Deus falar comigo através daquela pessoa, daquele homem, né? Com o que ele disse. Deus falou comigo através da vida dele. E eu achei muito interessante, eu lembrei, né? Desse texto. E o que ele disse, né, pessoal? Talvez você já ouviu também falar isso, né? Ele disse assim, ele perguntou assim, você já escreveu uma carta para Deus? Você já escreveu para Deus? E ele disse, escreva uma carta para Deus. Você já ouviu alguém falar isso? Eu já ouvi, mas eu nunca tinha sentido o que eu senti ontem, ouvindo o que esse homem disse. Ele disse, escreva uma carta para Deus, mas não tenha reservas, não tenha limites. Peça o que você quiser, o que você imaginar. Né? A coisa maior aí que você pode imaginar, impossível. Não tenha assim, limites, porque Deus é grande. Deus é ilimitado. E ele falou isso, né? E disse assim, não precisa ter reserva. Pode pedir o que você quiser, escreva uma carta. Mas assim, eu ouvi essa mensagem, essa fala, mas me deu uma comoção aqui na alma, pessoal. Fazia muito tempo que eu não sentia assim, né? De tal modo. E eu chorei, né? Eu chorei. E de modo que eu não escrevi uma carta para Deus, mas eu fiz 2 pedidos a Deus. E quando ele me responder, né? Eu falo para vocês. Eu fiz 2 pedidos a Deus. Que, assim, para mim, né? É impossível. Quando Deus me der, assim, se eu conseguir isso que eu pedi, eu vou entender que Deus me deu. Porque para mim é algo grande, entendeu? Mas eu tô até pensando em escrever uma carta para Deus, viu, pessoal? Me veio agora assim, né? Porque quando a gente escreve, né? É tipo parece que você tira com mais facilidade, você transpõe daqui da mente, do coração e você lança no papel, né? E quero dizer assim também para vocês, se você escrever uma carta para Deus, escreva e entregue, né? Entregue de fato, né? Tire, não fique com ansiedade, nem também com tanta expectativa, para que você não fique aí pesado, né? Assim, cheio de pensamentos, de ansiedade, mas que você fique livre, né? Você fique
esvazie-se para poder receber, né, o novo de Deus, né? Isso me vem agora para dizer, né, para mim e para você. Então, assim, pessoal, achei tão interessante, né, isso que ele falou, porque eu já escutei falar isso, mas assim, e pensando também, pessoal, que escrever uma carta para Deus é um ato de fé, pessoal. Como assim eu vou escrever? Eu não vejo Deus. Eu estou aqui escrevendo uma carta para Deus. Isso é uma atitude de fé. É um ato de fé, né? Então, se você fizer isso, significa que você crê, que você sabe que tem um Deus que te vê e te responde. E que ele vê e ele sabe o que você precisa antes que você faça, né? Se você não pedir nada, ele já sabe. Mas o gesto, né, de escrever uma carta para Deus é bom, né? É uma prova de fé. Entendeu, pessoal? Porque eu já disse para vocês assim que eu não sou muito de pedir, né? Nem para as pessoas também, nem para Deus, né? Eu não sou pidonda, né? Pidona. Mas não é orgulho, é porque eu funciono assim mesmo, sabe? Mas as coisas que eu peço para Deus são assim, mais misericórdia de Deus, né? Quando eu estou nos meus apuros, né? Aí com os meus medos, sabe essa coisa de pedir assim o socorro de Deus, a misericórdia de Deus, né? E não assim coisas, né? Patrimônios, essas coisas assim. Mas a gente pode pedir também, né, pessoal? Você pode pedir o que você quiser. Uma casa, um carro, essas coisas assim, tipo, eu não peço a Deus, mas você pode pedir, né? Inclusive, a pessoa que estava falando ontem falou, né? Sobre essas coisas. Foi mais sobre essas coisas. E, enfim, eu já disse para vocês que eu não sou de pedir, né? As coisas a Deus. No início da minha conversão, eu pedia muito sabedoria, né? Eu pedia sabedoria a Deus. Outra coisa que eu peço a Deus e que eu já experimentei várias vezes isso, eu não sei se você já experimentou, já pediu isso a Deus. Sabe quando você vai atravessar uma rua muito movimentada, que tem um trânsito infindável e não tem um semáforo? E você olha assim, né? Meu Deus, muitas vezes eu experimentei isso, que eu baixo assim um pouco, né, a cabeça e digo, Jesus, me ajude a atravessar esta rua. E quando eu levanto a cabeça, tá livre a passagem para mim. Misteriosamente, assim. Isso também é milagre. Milagre, né, pessoal? Isso eu faço sempre que eu, né? E Jesus, ele sempre me atende nisso aí. E eu sei que é ele, né, que me ajuda. Entendeu, pessoal? Mas é isso, olha. Eu senti Deus falar comigo através daquela vida. Então, eu quero dizer para você, eu quero repassar isso para você. Escreva uma carta para Deus. Não precisa ter limite. Deus é grande, Deus é tremendo, Deus é real. E o gesto de você escrever é um ato, né? Uma atitude de fé. Tá bom, pessoal. Então pense sobre isso. Essa fala aqui é uma fala de Jesus, né? Que ele diz, né? Ele diz: pedi e dá-se-vos-á. Então ele diz: pedi e dá-se-vos-á. Batei e encontrareis, porque aquele que pede recebe. Tá bom, pessoal. Então pense sobre isso. Tem aí atitudes de fé, né? Se quiser, faça uma carta para Deus, né? Se está aí com muita ansiedade, muitos pensamentos, muitas preocupações, transfira, né? Esses pedidos, essas coisas que está aí te preocupando, está causando necessidade em você. Se você está necessitado, né? Passa no papel, tem um gesto de fé, entendeu? Deus é real, Deus é maravilhoso e Ele nos entende, né? E Ele
Ele pode nos dar grandes coisas, pequenas coisas também, né? Como o simples fato de atravessar uma rua. Tá bom, pessoal. Então, é o seguinte. Fique perto de Deus. Fique perto de Deus. Ele é um Deus abundante, né? Que Ele pode nos satisfazer em coisas grandes e nas coisas pequenas. Ele é completo. Fica na companhia de Deus. Fique debaixo da proteção de Deus. E sirva a Ele, né? Em espírito, em amor. Fale com Ele, né? Pergunte para Ele, Senhor, no que eu posso te agradar, no que eu posso ser útil a Ti, né? Me ensina a Te amar, né? A Te buscar. Põe em mim uma completude, né? Que a Tua presença venha me completar. Tá bom, pessoal. Então pense sobre isso e que Deus te abençoe. Beijo no teu coração.